Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Franqueto do canal Tarefa em Casa e a videoaula de hoje é sobre o espelho esférico convexo. Aproveitem a aula e bons estudos! Olá pessoal, em continuidade às nossas aulas sobre espelhos esféricos, nessa videoaula nós vamos falar do espelho esférico convexo. Então temos aqui um probleminha que ele disse que um objeto que tem 8 centímetros de altura está posicionado a 15 centímetros do vértice de um espelho esférico convexo, que tem uma distância focal de 10 centímetros. Então, nesse primeiro item, ele pede para determinar a abscissa da imagem formada, lembrando que a abscissa da imagem formada é a distância entre a imagem e o espelho. Utilizando o Gauss para resolvermos esse problema, observe que agora nós temos aqui uma diferença, olha só. Quando o espelho é convexo, a distância focal é negativa, olha só. Então, nós temos menos, temos aqui o sinal de menos, 1 sobre f. Então, lembrando que 1 sobre f, f é a distância focal. Só que nesse caso aqui, observem, olha, o espelho é convexo, então nós temos que essa distância focal, ela é negativa, igual a 1 sobre P, ''lembrando que P é a distância entre o objeto e o espelho, então ele está posicionado a 15 centímetros do vértice de um espelho, mais 1 sobre P''. P' é a distância entre a imagem e o espelho. Substituindo os valores, então a distância focal tem 10 centímetros, observem aqui que ela tem 10 centímetros, então vai ficar menos 1 sobre 10, igual 1 sobre 15, que é a distância entre o objeto e o vértice do espelho, mais 1 sobre P''. P' é a distância entre a imagem e o espelho. É o que o problema pede para calcular, ok? Temos que isolar, então, o P', olha só, se temos que isolar o P', nós temos que passar esse mais 1/15, né, para o outro lado. Ele passou para o outro lado, subtraindo, olha só. Então, nós temos aqui 1 sobre 15, está somando desse lado do sinal de igual, temos que isolar esse 1', então, o que aconteceu aqui? Esse 1/15 foi passado para o outro lado, estava somando, passou para o outro lado, subtraindo. Então, ficou menos 1/10, menos 1/15, igual a 1'. Bom, novamente nós vamos aplicar uma forma de resolver frações, que é multiplicando os denominadores entre si. Olha só, 10 vezes o 15, que é igual a 150, então 10 vezes o 15 igual a 150. E nós vamos multiplicar esses denominadores em cruz. Então, olha só, esse 15 nós vamos multiplicar com o 1, então ficou 15 vezes 1 é igual a 15, e o 10 multiplicar também por esse 1, que é o numerador da segunda fração. Então, multiplicamos esses denominadores em cruz. Olha, 15 vezes 1 igual a 15, 10 vezes 1 igual a 10. Então, nós temos sinal de menos, vamos manter esses sinais aqui, ok? Então, ficou menos 15 menos 10, olha só. Agora, estamos aqui somando, né, dois números negativos. Então, deve 15, deve 10. Então, se você deve 15 e deve 10, você deve 25. Então, ficou menos 25 150avos. O 150 ele é múltiplo de 25, então nós podemos dividir esses dois valores por 25. Então, vamos dividir o 25 por 25. O sinal aqui de dividir ficou um pouco apagado, mas nós estamos dividindo aqui por 25. E o 150 também por 25. 25 por 25, 150 por 25. Então, nós temos aqui que ficou menos 1/6. Bom, então nós simplificamos a fração, né, dividimos tudo por 25, ficou menos 1/6, igual a 1 sobre P'. Agora nós vamos multiplicar em cruz, P' vezes 1 e 6 vezes 1. Então nós temos que o P' ele é igual a menos 6 centímetros, ou seja, a distância entre a imagem e o vértice desse espelho esférico convexo é igual a menos 6 centímetros. No item B, né, nós vamos calcular aqui a altura dessa imagem. Então, a altura dessa imagem formada. Lembrando que a altura da imagem formada é dada pela equação, né, I de imagem sobre letra O de objeto igual a menos P' sobre P.
imagem, altura da imagem, altura do objeto, distância entre a imagem e o espelho, e P, a distância entre o objeto e o espelho. Substituindo os valores, olha só, imagem, né, é o que nós estamos procurando. Objeto, ele tem 8 centímetros de altura, observem aqui, ó, é um objeto com 8 centímetros de altura. Então, menos pelinha, pelinha é menos 6, então menos 6 sobre 15, que é a distância entre o objeto, está aqui ó, a distância entre o objeto e o espelho. Resolvendo essa regra de sinais, lembrando mais uma vez que aqui no canal Tarefa em Casa tem uma videoaula somente sobre regras de sinais. Olha só, menos com menos aqui vai ficar mais, então nós temos que I sobre 8 é igual a 6 quinzeavos. Então nós temos aqui que I é igual a 48, né? Feita a multiplicação em cruz, I é igual a 48 dividido por 15. I é igual a 3,2 centímetros, ou seja, essa imagem tem uma altura de 3,2 centímetros, menor que a altura aqui do objeto, ok? No item C, ele quer o aumento transversal da imagem. O que é o aumento transversal? Esse aumento transversal, ele significa o quanto essa imagem é maior ou menor que o objeto. Então, o aumento transversal da imagem é quanto que essa imagem ela é maior ou menor que o objeto. A equação para o cálculo do aumento transversal é A igual a menos P' sobre P. Já sabemos que P' é a distância entre a imagem e o espelho e P é a distância entre o objeto e o espelho. Então, olha só, nós temos que menos P' sobre P. Então, menos 6 sobre 15. Então, P' é menos 6 e o P é igual a 15. Resolvendo aqui essa regra de sinais, menos com menos aqui vai ficar mais, então A é igual a 6 quinzeavos. Podemos simplificar, né, essa fração, dividindo aqui tudo por 3, olha, 6 dividido por 3 é igual a 2, e 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, nós temos que A, ao aumento transversal, é 2 sobre 5, ou melhor, 2 quintos. Isso significa que essa imagem, a altura dessa imagem é igual a 2 quintos da altura do objeto. Pessoal, fechando essa primeira parte de aulas sobre espelhos esféricos, essa é a videoaula de número 4. Espero que vocês tenham aproveitado essas 4 aulas, sanado suas dúvidas, e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Um abraço e até a próxima!